Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do país, completa 93 anos e deixou grandes lições para a TV brasileira. O aniversário dele nos traz várias reflexões, porque Silvio Santos, a história dele se confunde com a história da própria televisão. E mais do que isso, Silvio Santos é um cara que fez a televisão, fez não só o SBT, mas criou na gente o costume de assistir televisão. Silvio Santos é um dos poucos apresentadores que conseguiu passar aí por várias gerações, sempre conversando com os mais velhos, com os mais novos e com a preocupação de formar a plateia, né? Tanto que no programa dele tinha lá o Domingo no Parque, para falar com as crianças daquela época, para transformá-los em futuros telespectadores do seu programa. Silvio sabia disso, que é preciso criar o hábito no brasileiro de assistir à televisão. Foi assim, por exemplo, que se formou a Rede Globo. Quando a Globo começou, a audiência era muito baixa. Boni fazia o quê? Colocava um bom programa no período da manhã, no início da abertura da grade, às vezes no começo da tarde, e ali, o último programa, eram as duas grandes atrações, justamente para as pessoas dormirem com a lembrança de que tiveram um bom programa e começar com um bom programa. O miolo, ele ia lá preenchendo, até conquistar a audiência. E Silvio sabia disso. Silvio sabia, sempre soube, de que era necessário criar o hábito de assistir televisão no brasileiro, era necessário criar a plateia futura. Por isso, sempre uma programação muito forte, infantil, lá no SBT. Né? Silvio passou por todas essas gerações. E se você conversa com os mais velhos, ou com os mais jovens, ou com os maduros, ou ali, né, meia idade, todo mundo vai falar de alguma coisa que viu no programa Silvio Santos, de algum momento em que assistiu com o Silvio Santos, alguma lembrança com ele. Silvio é um nome forte da história da televisão brasileira. E a história dele começou lá em 1930, né? Pouquinho antes, 1924, os pais dele, judeus, vieram para o Brasil. Né? 1930 ele nasce, tem ali uma infância muito difícil, como adolescente trabalha como camelô, e aí depois começa a passar, todo mundo vê o talento dele para a comunicação. Tudo isso você já viu em série, tudo isso você vai ver em filme, tudo isso está ali nas biografias que a gente conhece. Mas o que a gente talvez não saiba deste momento é o quanto que o Silvio foi costurando e observando os grandes talentos. O Silvio ia para o circo e observava os melhores, as referências daquela época. E determinado, ele sempre tinha estes como referência. Quando ele foi para o rádio, como calouro, também foi buscar as melhores referências. E lá, na televisão, ele também buscou a referência do que era melhor. Silvio Santos teve o seu primeiro programa na TV Paulista, o Vamos Brincar de Forca. E a partir dali, foi criando outras possibilidades. Mas sempre nessa coisa, né, que ele sempre teve. A comunicação direta, a brincadeira, aquela coisa meio circense mesmo. De você entreter o seu telespectador e levar entretenimento para o seu telespectador, levar um pouco mais de leveza, porque ele sabe o quanto é difícil o dia a dia do brasileiro. Lá na época da TV Paulista, todo mundo lembra dessa história, né? Que aí a Globo vem, compra a TV Paulista, o Silvio Santos comprava horário na TV Paulista. E aí quando a Globo começa a montar todo o seu projeto, isso aí em 60 e pouco, né? Começa a montar todo o seu projeto, chega lá em 1970 eles falam, não, agora a gente vai montar uma rede. E tudo tem que ter a mesma qualidade. E o Boni e o Walter Clark não achavam que Silvio Santos, naquela época, tinha o mesmo estilo da programação que eles pretendiam. Mas Roberto Marinho sabia do poder dele. Roberto Marinho já olhava ali e via que Silvio Santos, mesmo comprando horário ali, recebia muito, né? Tinha um retorno comercial muito grande e uma audiência muito grande. Roberto Marinho foi o cara que fez questão de que ele continuasse ali naquele início na Globo, cedeu algumas coisas. Mas o Silvio não queria, e isso é importante a gente ver, né? Silvio não queria estar preso a regras que pudessem limitar a capacidade dele. Porque naquele contrato que ele assinou, ele ficava proibido de ter qualquer emissora de televisão ou ser sócio de qualquer emissora de televisão. E Silvio já tinha esse desejo de aumentar, de criar, de ampliar a sua área de atuação. Ele não queria ficar apenas como apresentador de TV, ele poderia ir muito mais longe. Porque senão ele teria ficado lá como camelô. Esta é a história de Silvio Santos, é esta persistência, essa vontade de chegar em algum canto e de sempre fazer mais e de entregar sempre algo maior ao seu telespectador. Aí em 1975, Silvio Santos ganha a concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro,
vai ali, aparece ali a TVS. Quando eu escrevi o Biografia da Televisão Brasileira, muita gente contou essa parte dessa história ali, né? O quanto que aquele time que mais adiante forma o SBT estava desenvolvendo essa televisão popular no Canal 11 do Rio de Janeiro, na TVS. Mas Silvio não queria ficar limitado a uma cidade, então ficou sócio da família Machado de Carvalho na TV Record, 50% da TV Record. Mais adiante ele foi o primeiro a querer vender a TV Record para investir tudo no SBT, porque em 1981, a primeira-dama na época, Dulce Figueiredo, fã de Silvio Santos, convenceu o marido a dar a concessão do Canal 4 de São Paulo a Silvio Santos. Porque naquela época, né, naquele 1980, fechou a TV Tupi, em 1970 a TV Excelsior, e você tinha ali duas frequências livres em várias cidades, né? E o governo Figueiredo redistribuiu essas concessões. Então, tudo que era da TV Excelsior foi para o Bloque e tudo que era da TV Tupi foi para Silvio Santos. Por isso, o Canal 4 em São Paulo, que era a TV Tupi em São Paulo, e o Canal 9 em São Paulo, a TV Manchete, que era a TV Excelsior. E a partir dali, Silvio construiu o SBT. Né? Sempre com aquele negócio, ele tinha sempre um pensamento que era assim, ó, se eu for brigar com a Globo, eu vou precisar de muito dinheiro. Eu tenho dinheiro suficiente para fazer a vice-liderança e consigo com isso bons resultados. E foi assim que ele trabalhou durante muito tempo. Bom, a gente vai ter aqui várias coisas, vários marcos da televisão brasileira que passaram ali por Silvio Santos. Por exemplo, a Casa dos Artistas, que é o embrião, né, ou é o Big Brother Brasil adaptado para o estilo brasileiro. O Silvio não quis ter o Big Brother, apesar de ter negociações com a Endemol e o contrato está quase assinado. Preferiu seguir com a Casa dos Artistas. Agora eu pergunto para você, de todos os programas de Silvio Santos, qual é o que você mais lembra? Qual que você fala, putz, esta é a marca de Silvio Santos? Óbvio que a maioria aqui não assistiu Vamos Brincar de Porca. O programa Silvio Santos começou lá em 1963, tem 60 anos. Em algum momento você assistiu o programa Silvio Santos. Mas dentro do programa Silvio Santos teve muita coisa. Teve o Show de Calouros, Porta da Esperança, Passa ou Repassa, Topa Tudo por Dinheiro, Em Nome do Amor. E fora disso, teve ainda o Show do Milhão, teve a Casa dos Artistas, outros programas que Silvio apresentou em horários que não estavam dentro do programa Silvio Santos. Qual é o seu preferido? Eu acho, por exemplo, que a Casa dos Artistas é muito importante por tudo que representou e, claro, depois teve toda a questão jurídica aí, que também a gente aprendeu que direitos autorais a gente tem que respeitar. A gente não pode deixar do Show do Milhão. O Show do Milhão foi um programa que fez muito sucesso. Bom, aí você pode dizer que tem o lado artista, mas tem o lado empresário. E questionar o lado empresário, porque algumas empresas não foram para frente, algumas fecharam, outras não deram lucro, e o SBT sempre fica ali como a grande vitrine para o Grupo Silvio Santos. Sim, é verdade, né? Como empresário tem todas essas oscilações, mas Silvio construiu uma história, a gente não pode negar. Nos últimos anos, a gente viu o SBT perder a audiência. E tem gente que diz que isso aconteceu porque estava tudo muito centralizado em Silvio Santos. Tudo ele precisava, começava nele e terminava nele. Ele tinha que decidir tudo. Justamente no momento em que a televisão estava mudando muito, chegavam novas plataformas e o telespectador se transformou. O desafio agora está com Daniela Beirute. Silvio não vai voltar para os estúdios. Tudo indica que ele ficará em casa mesmo, acompanhando toda esta movimentação da sua casa. Claro que como homem de comunicação deve dar muito palpite para Daniela Beirute. Mas ao mesmo tempo, tem gente que diz, quem conhece muito ali e vê o movimento no SBT, garante que Silvio Santos deu carta branca para Daniela Beirute. É uma espécie de conselheiro. Agora, claro, se eu estivesse no comando de uma TV, meu pai fosse Silvio Santos, não ia ouvir ele? Claro que sim, né? Talvez tivesse que adaptar uma ou outra coisa para os dias atuais, mas não dá para tirar, você não ouvir opiniões ou avaliações de um dos maiores nomes da história da televisão brasileira. Bom, este é o canal do Vanucci aqui no YouTube, o No Play News. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Aqui a gente fala sobre televisão, conta um pouco da história da televisão, mas também a gente conta tudo o que está acontecendo neste momento nos bastidores da televisão brasileira. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.